Louvado seja o nome do Senhor. Mensagem dessa semana é uma mensagem encorajadora, porque nos leva ao Espírito. O foco do nosso estudo essa semana, o foco do nosso desfrute foi a nossa unidade com o nosso Senhor. Graças a Deus, porque quando Deus formou o homem do pó da terra, embora o seu corpo físico, embora essa parte exterior pertença à terra, a palavra nos fala que Deus soprou nele o fôlego de vida, o Neshama, o hálito de Deus, o sopro dele, entrou dentro das narinas do homem, naquele boneco feito do pó da terra, e o homem se tornou alma vivente. Esse fôlego de vida é o espírito humano dentro do homem. Deus nos deu um espírito. Graças a Deus! Deus nos deu um espírito. E mesmo que houve a queda, mesmo naquela situação fatídica em que Adão comeu do fruto, a mulher comeu, deu ao homem e eles comeram, mesmo havendo a corrupção da carne, mesmo a alma se tornando independente, o espírito foi mortificado, anulado, mas também preservado. Deus não permitiu que a esfera do pecado alcançasse aquilo que é espiritual. E quando o nosso Senhor Jesus veio, quando Ele cumpriu a redenção, aí Ele liberou a vida divina. E essa vida despertou aquele espírito que outrora estava adormecido, mortificado. O homem que já não vivia mais pelo espírito, que já não conhecia mais as funções do seu espírito humano, agora pela redenção teve o seu espírito vivificado. Aleluia! Então, todo aquele que creu ou crê no Evangelho, se une ao Senhor, tornando-se um espírito. Você está unido ao Senhor. Você é um espírito com Ele. Você crê nisso, irmãos? Essa é uma verdade que não pode fugir dos nossos olhos. É uma verdade que não pode se afastar do nosso coração. Eu sou um espírito com o Senhor. E isso também, essa verdade também deve me restringir. Essa verdade deve governar o meu dia. Deve governar o meu viver. Deve governar os meus relacionamentos. Deve governar as minhas palavras. Se eu sou unido ao Espírito do Senhor, então eu preciso viver por esse Espírito. Não é isso? Antes de desfrutar daquele hino, o segundo hino, João Miguel falou para nós, não apenas viver no Espírito, mas também andar no Espírito. Então eu preciso trazer sempre ao meu coração, invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a realidade de viver no Espírito. A igreja em Corinto, ela revela para nós muitas dificuldades, muitas das quais são semelhantes à que nós vivemos. A igreja em Corinto tem muitas situações negativas e ao longo desse livro, ao longo do nosso estudo, a gente vai identificando as dificuldades que essa igreja passou, mas vai vendo também a mão do Senhor, o agir do Senhor se movendo. Então, mesmo nas situações negativas que a igreja em Corinto apresenta, nós vemos Cristo como o Espírito que dá vida e vemos a cruz tratando com todas essas situações negativas. Essas são as duas palavras-chave para nós adentrarmos a epístola aos Coríntios. A cruz, que é o poder de Deus, a cruz que me liberta de todas as coisas negativas, e o Espírito que me introduz numa esfera de Deus, numa esfera celestial, numa esfera onde Deus pode me usar, onde eu posso ser útil a Ele. A cruz e o Espírito. O primeiro grande problema que nós vimos na igreja em Corinto foi o problema da divisão. A igreja em Corinto, nós vimos, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que sofria
muita influência do comércio, dos estrangeiros, uma cidade grega que sofria com a influência grega, da cultura grega. Então muitos irmãos que pendiam para a filosofia, para os argumentos, para as razões, para as ideologias. Era também uma cidade de nível moral baixo, muita promiscuidade, muita prostituição, até mesmo adoração a deuses que cultuam, que estão ligados à imoralidade. Então, muitos dos crentes em Corinto vieram de tais situações. E esse problema de mente, conhecimento, teorias, doutrinas, discussões, faziam com que eles não exercitassem tanto o seu espírito. Por não exercitar o espírito, por viver na mente, os irmãos ali em Corinto começaram a ter preferências, começaram a desenvolver empatia por um tipo de líder, antipatia por outro, e os argumentos teológicos de Apolo são mais fortes, a eloquência dele está mais ligada ao que os filósofos falam. Pedro é mais rude, e outro fala, não, mas a autoridade com que Pedro fala, e ele sendo aquele que andou com Jesus, então começou preferências, discussões, divisões. As preferências, as insatisfações, elas dão lugar à divisão. Precisamos tratar com esses conflitos na nossa mente. Precisamos tomar a palavra de Deus como de fato ela é, a palavra de Deus. Deus usa os seus canais, Deus usa os homens, mas a palavra é dele. E eu fico admirado com a sensibilidade e o discernimento do apóstolo Paulo. Hoje, tendo comunhão com a Aline, e nós falávamos, Paulo tinha o melhor dos 3 mundos, se eu posso assim dizer. Ele tinha um status social, era um cidadão romano. Ele tinha a cultura, o conhecimento da cultura grega. E era dos fariseus, com respeito à religião, um judeu, da seita dos fariseus, a seita mais rígida. Ou seja, zelosos, tementes. Paulo tinha palavra, tinha conhecimento, tinha argumento que podia colocar, com todo respeito, Apolo no chinelo, Pedro, qualquer um desses, com seus argumentos, ele iria convencer facilmente os irmãos de Corinto. Mas ele entendeu que não eram os argumentos, não era o conhecimento, não era a filosofia, não era a doutrina religiosa, não era o conhecimento do século, não era a sabedoria desse mundo, que iria dar salvação ou solução aos problemas e conflitos de Corinto. Paulo entendeu que os santos em Corinto precisavam conhecer a cruz primeiramente, e depois conhecer o Espírito, ou conhecer o Espírito e conhecer a cruz. Então Paulo não foi até eles levando sabedoria humana, não foi até eles com ostentação de linguagem. Paulo levou a vergonha da cruz. Senhor Jesus, o que nós realmente precisamos, irmãos, é a experiência da cruz. O que trata com a divisão? O que é capaz de eliminar no meu coração essa tendência que eu tenho para divisão, para preferência, para analisar, ficar analisando uns aos outros, os irmãos? A cruz pode tratar com isso. Mas o nosso Senhor Jesus, ele primeiro foi à cruz para depois liberar o seu espírito. Mas a nossa experiência, ela é o contrário. Nós tocamos no espírito para poder conhecer a cruz. Porque é no espírito que eu tenho a realidade da cruz. É vivendo no espírito que eu vou mortificar, irmãos, os meus sentimentos naturais, as minhas preferências, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho e que não é útil à edificação. Então Paulo tratou com esse primeiro problema na Epístola aos Coríntios, a divisão. Aí depois a gente caminha um pouco mais e vê um segundo grande problema. Por não exercitar o espírito, por viver na mente, o homem acaba dando lugar à sua carne.
então o pecado sorrateiramente entra. E ali em Corinto houve pecados e pecados grosseiros. Um pecado, um incesto, uma coisa que até no mundo é de se assustar. E estava ali no meio da igreja em Corinto, a ponto de um filho possuir a esposa do próprio pai. Terrível. Quando você lê isso, você fala assim, é igreja? Né? Você pergunta, isso é igreja? Olha o escândalo, olha o testemunho. E Paulo vai pouco a pouco, com a palavra da cruz e com a palavra do Espírito, tratando todas as situações negativas, porque Deus tem um propósito. Até mesmo quando Paulo, de uma maneira mais rígida, né, numa maneira mais firme, tratou com o pecado, porque tinha que tratar com aquele pecado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então Paulo precisava identificar aquela situação, precisava dar nome àquela situação, e precisava remover do meio dos coríntios aquela situação. Então por isso Paulo foi firme ao tratar com tal situação. 1 aos Coríntios 5, nós podemos ver. Glória a Deus. Olha, capítulo 5, vamos ler primeiro o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu. Agora onde ele trata com a situação. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, o que, irmãos? Entregue a Satanás para a destruição do quê? Olha aqui, para por enquanto aí. É forte ou não é, irmão? É uma sentença pesada ou não é? Mas Paulo não podia fazer vista grossa diante de uma situação terrível como essa. Então Paulo tratou e tratou forte. Eu não estou aí, mas mesmo ausente, presente no Espírito, eu me reúno com o Espírito de vocês e sentencio em nome de Jesus que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para que o corpo seja destruído. É pesado. Mas mesmo assim, em uma sentença tão dura como essa, o desejo de Paulo era, agora depois da vírgula, onde está aí? A fim, no dia do Senhor Jesus, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Deus quer tratar com todas as situações negativas da igreja, para que haja salvação. O propósito de Deus não é a condenação, mas é a salvação, irmãos. É preciso lidar com o pecado, é preciso lidar com a divisão, é preciso lidar com os problemas da alma, da mente, mas tudo isso tem um objetivo, que sejamos salvos. Por isso que precisa haver às vezes exposição. Por isso que às vezes nós nos entristecemos de sabermos de pecados de algum, de situações de algum, algo que é exposto, mas é necessário para que haja cura. O desejo do Senhor não é condenar os seus filhos, não é levá-los a compartilhar do destino que pertence a Satanás, o lago de fogo, mas é trazer salvação. Por isso o Senhor, nessa era, Ele trata com o pecado, e que o Senhor, irmãos, pela palavra, como Ele tem feito, venha nos limpar. Que tudo aquilo que nós identificarmos durante o que tem sido nos dado, a palavra profética, tudo que nós identificarmos no coração que seja contrário à vida, possa ser removido do nosso meio. O Senhor, Ele não tem o objetivo de nos expor publicamente, de nos envergonhar, irmãos. Ele quer fazer isso pela palavra. Pela palavra Ele quer mostrar a minha situação, pela palavra Ele quer me mostrar a condição, Ele quer me introduzir no Santo dos Santos. Existe uma base segura para que você entre na presença do Senhor, e essa base é o sangue de Jesus. Amém?
Então, Ele proporcionou essa base para que eu e você, pela palavra, sejamos constrangidos. Pela palavra, sejamos expostos. E nos aproximemos dele sobre essa base segura. Confessemos os nossos pecados. Deixemos, lançando fora o velho fermento. E celebrando, ou seja, nos alegrando. Quando um pecador se arrepende, é um versículo bem forte que a gente conhece em todos os meios, né? Quando um pecador se arrepende, o que é que acontece, irmãos? Então tem que haver festa também na igreja. Amém? Então, a palavra produz o arrependimento, e o arrependimento te leva a celebrar com o asmo da sinceridade, comendo o cordeiro pascal. Glória a Deus! É isso que o Senhor quer, uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de alegria, uma igreja que removeu, lançou fora o velho fermento, tratou com a situação e prossegue. Então no capítulo 6 surge mais um problema para Paulo tratar. O primeiro grande problema, a divisão. O segundo grande problema, este pecado carnal, o incesto. Agora esse terceiro grande problema diz respeito à razão. Diz respeito ao direito. É um problema que houve entre irmãos e que tomou uma proporção que levou o problema para fora do âmbito da esfera da igreja. Esse problema, ele está ligado à incapacidade de tomar a cruz. Está ligado à minha indisposição de ir até a cruz, morrer e sofrer o dano. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1. Podem ler, irmãos, podem ler. Sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Versículo 4. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Por enquanto só até aí. Houve um problema entre irmãos. Uma dificuldade, talvez uma dívida, alguma coisa aconteceu entre irmãos. E a solução que a parte envolvida encontrou foi levar o caso à sociedade, à justiça, saindo do âmbito da esfera do governo da igreja, de Deus. Irmãos, o Senhor está nos chamando para poder viver o seu reino. Ele está nos preparando para nos tornar vencedores e reinarmos com Ele no mundo vindouro. Ele está nos aperfeiçoando até mesmo para julgarmos o mundo e até mesmo os anjos. E Ele pergunta por meio de Paulo aqui, será que vocês não conseguem tratar com negócios tão pequenos? Ou seja, não importa o tamanho da ofensa que o irmão tenha sofrido, ainda é pequeno comparado ao que Deus tem preparado. Se nós estivermos no Espírito, nós vamos conseguir ver que a edificação da igreja, o testemunho do Senhor e o nome do Senhor é maior do que qualquer injustiça que eu possa sofrer. No que diz respeito ao relacionamento com os irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ser criteriosos, precisamos ser sábios, precisamos ser cheios do Espírito e permitir que o Espírito desenvolva algo em nós chamado caráter. Caráter divino. Uma pessoa que causa dano ao seu irmão, uma pessoa que fere o seu irmão, ele ainda não conheceu a palavrinha chamada honra. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12,
versículos 3 e depois o versículo 10. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor, preferindo-vos em honra. Ainda podemos ver em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 3 e 4. Amém? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No que diz respeito ao relacionamento entre irmãos, nós precisamos nos considerarmos mutuamente uns aos outros. Eu preciso considerar o meu próximo superior a mim mesmo, e eu preciso ter honra. E eu não me lembro qual versículo que fala, mas eu acho que é em Romanos, mas fala: nada fiqueis devendo ninguém, exceto... Então isso é claro. Aqui nós vemos dois tipos de irmãos: o irmão que causa o dano e o irmão que sofre o dano. O irmão que causa o dano, ele não considerou com honra o seu irmão. Ele tornou a sua situação muito leve, e isso na igreja é um grande problema. Se nós estamos sendo preparados para reinar com o Senhor, nós precisamos ter peso, irmãos. Lembra quando nós estávamos desfrutando sobre a glória do Senhor? Até mesmo saiu o livro, né, As Aparições do Deus da Glória. E um dos significados para a palavra glória era o quê? Peso. Se Deus está nos glorificando, então nós precisamos ter peso. Minha palavra precisa ter peso. Minhas atitudes precisam ter peso. Meu relacionamento com os irmãos precisa ter peso. E eu não posso ser mais aquele irmão leve. Aquele irmão que não cuida, não trata, não clarifica as coisas. Vai empurrando o dia a dia, como se nada estivesse acontecendo. Eu devo o irmão João Miguel? Devo, João Miguel? Amém. Não é isso? Eu devo o irmão João Miguel, mas o irmão João Miguel é meu brother, meu colega, então deixa que depois, quando der, eu pago. Mas a esposa sabe, os filhos sabem, o grupo familiar sabe. Aí eu venho aqui para compartilhar a palavra e a consciência dos irmãos está ferida porque eu não tratei com a situação. Não é isso? E eu vou empurrando isso até que cai no esquecimento. Se eu estou devendo a alguém, pelo amor de Deus, vem e me fala. Não é isso? Não precisa falar na frente de todo mundo não, tem misericórdia, me chama ali no cantinho, eu já fico numa salinha escondida, vai até ali e fala: seu irmão, você me deve, me cobra, mas me leva a reinar. Mas de um outro lado, aquele irmão que sofreu dano, que está sofrendo a perda, ele precisa também, por causa do nome do Senhor, usar de misericórdia. No que diz respeito a essa questão, vamos olhar o que diz a Constituição que nos rege. A Constituição do Reino dos Céus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Primeiramente o 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão... Aleluia! Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. O que é isso, irmãos? Fome e sede de justiça é ter um desejo ardente para cumprir a vontade de Deus, para poder andar de acordo com o padrão do reino. Ter fome e sede de justiça é ir diante do Senhor constantemente e pedir para que Ele ilumine os olhos do seu coração. Senhor, me leva a andar de maneira justa. Senhor, no tratamento com minha esposa, me enche de justiça.
Senhor, no meu relacionamento com os irmãos, me leva a ser justo. Não deixa, Senhor, sair da minha boca comentários que vão ferir ou denegrir a imagem de algum irmão. Senhor, me leva a ser justo. Senhor, eu tenho fome de justiça. Meu coração é corrupto. Eu preciso, Senhor, andar e conhecer esse caminho de justiça. Ter fome e sede de justiça é para que você se torne justo. Esse fome e sede de justiça não é fome e sede de vingança. Não é isso? O irmão Thor está me devendo. Mas eu tenho fome e sede de justiça. Eu hei de ver o Thor pagando cada centavo que me deve. Não é isso? Fome e sede de justiça. Eu me torno um justiceiro. E quando o irmão vai compartilhar, lá, está falando. Mas Deus é justo. Um dia ele vai ser exposto no meio de toda a congregação. E eu vou atirar a primeira pedra. Fome e sede de justiça é para comigo, irmãos. É eu olhar para mim, Senhor, não me deixa ferir os irmãos. Principalmente quando envolve entre os irmãos negócios. Eu vou fazer negócio com os irmãos. Irmãos, se eu tenho temor de ferir alguém lá fora, o temor precisa ser dobrado quando eu vou negociar com o irmão. Quando eu vou prestar um serviço para a igreja de Deus, qual é o meu sentimento? A igreja tem dinheiro, ela pode pagar até dobrado. Ou será que meu sentimento é, Senhor, me leva a ser justo, me leva a honrar o seu nome, prestar um bom serviço para a igreja. E se eu tenho que cobrar, que eu cobre com justiça. Quando vai fazer negócios ou quando em uma empresa envolve trabalhadores que são irmãos. Às vezes o irmão é um funcionário. Se ele teme o seu patrão no mundo, ele precisa temer muito mais aquele que é seu patrão e se é irmão na igreja. Ele não pode usar dessa intimidade espiritual, da irmandade que existe entre nós, para poder dar ocasião à carne. Se ele teme o seu patrão, se ele teme um gerente, se ele teme um superior no mundo, muito mais se esse superior for um irmão da igreja. Aquele que é patrão, Paulo nos ensinou muito em Efésios capítulo 6, ele trata com todas essas situações. E aquele que é senhor, aquele que é patrão, trate com dignidade aquele irmão, com honra aquele que o serve. São questões práticas e o Senhor quer nos aperfeiçoar nelas. São questões que envolvem o nosso dia a dia e o Senhor quer nos tornar vencedores nela. Por isso a justiça é para mim. Mas o versículo 6 de Mateus 5. Bem-aventurados que têm fome... versículo 7 agora. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão... Se de um lado a justiça é para operar em mim, a misericórdia eu exerço a favor dos meus irmãos. Eu preciso ter cuidado para não causar dano a um irmão. Mas de um outro lado, se o irmão causou dano a mim, eu preciso agora exercitar o meu espírito para ter misericórdia. Talvez o irmão está me devendo e ele não está conseguindo me pagar. Então, nem mais nas reuniões ele vem. Porque ele sabe, ele não tem condição de pagar, e se ele vir na reunião, eu vou estar ali diante dele, ele vai ficar constrangido, envergonhado, aí ele fala assim, quando eu puder pagar, eu volto a reunir. Então eu preciso, como um irmão que ama a edificação, que ama o nome do Senhor, que ama o que o Senhor está fazendo nos seus filhos, procurar tal irmão e falar assim, irmão, eu sei que você está me devendo. Se eu não puder abrir mão, pelo menos eu tenho que negociar. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Se você não pode me pagar agora, eu vou esperar um pouco. Vamos ver como pode ser feito. Você pode começar a partir daí? Eu lembro, olhando para Loren aqui agora, aí eu me lembrei do Reinaldo, né? Nós servimos na comportagem aqui durante anos com o Reinaldo. E sempre adquirindo os livros, pagando a manancial,
às vezes devendo, né, Silvana? Normal, Ulisses. Mas o Reinaldo sempre tratou com o nosso caráter. E eu lembro que uma vez eu cheguei assim e o Reinaldo estava na reunião de comportores. Aí o Reinaldo chegou com uma folhinha com meus débitos. Falou assim: Danielzinho, me chamava de Danielzinho, você não pagou aqui, ó, esse mês, você tem que pagar. Aí eu falei assim: Reinaldo, mas é porque eu estou esperando receber tal coisa. Ele: não, você tem que pagar porque você deve. Aí eu: amém, Reinaldo, eu só estou esperando ressarcir aqui o dinheiro da passagem, que eu vou lá e pago. Ele: então vai lá, recebe e pague. Quando pagar, vai lá na minha sala e me fala. Eu falei: puxa vida. Eu falei: não, que irmão, uau, sem misericórdia, não é isso? Aí eu fui lá, peguei o valor, paguei, quando deve, Reinaldo, eu paguei. Ele: então vem cá. Aí eu sentei lá, ele: senta. De que você está precisando? Como é que está lá as despesas na sua casa? Como é que está a Lininha? Como é que está a saúde? O que você precisa? Reinaldo, não está assim não. Então vamos aqui, ó. Aqui, ó. Aí entregava: Loren, passa para ele tanto para poder ajudar nas despesas. Mas primeiro, ele tratava com caráter. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está nos aperfeiçoando. E Ele não quer que nada que seja contrário à vida santa, nada que seja contrário à edificação, nada que seja contrário a um viver de maturidade, esteja em nosso meio. Por isso Ele está tratando e usando a palavra de uma maneira tão graciosa para nos aperfeiçoar. Então precisamos ter como base para o nosso relacionamento, para os negócios, para todas essas coisas, o Espírito. Amém? Agora esse problema também revelou um segundo problema. Porque houve problema entre irmãos, mas esse problema não foi resolvido no âmbito da igreja. Será por quê? Será que esse irmão não confiou na liderança que estava à sua frente, a ponto de levar o problema, expor o problema diante da liderança? Ou será que esse irmão expôs o problema diante da liderança, mas os irmãos não fizeram nada? Nós precisamos crer naqueles que Deus colocou à nossa frente. Efésios capítulo 1. Jesus é o Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22. Vamos lá? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas. Graças a Deus. A igreja, ela possui a chave, não é isso, do reino dos céus. Ela tem autoridade. O que ela liga na terra é ligado nos céus. Nós estamos claros disso. Toda a autoridade que foi dada a Cristo está sendo exercida na terra por meio da sua igreja. Então a igreja tem a autoridade de Deus. Mas a autoridade na localidade, a autoridade da igreja na localidade é representada primeiramente por meio dos presbíteros. No nosso meio, os irmãos responsáveis. Aqueles a quem o Senhor colocou na frente. E nós precisamos crer na autoridade de Deus, que foi dada à igreja, e crer na soberania de Deus, que levanta aqueles que estão na nossa frente para nos conduzir. Aqui o problema, eu não sei se foi levado até os presbíteros. Porque talvez nós não cremos naqueles que o Senhor colocou na nossa frente. Talvez eu tenha dificuldade de aceitar um presbítero, eu tenha dificuldade de aceitar um líder. Eu conheço muitas dificuldades dele. Não, eu não acho que ele seja capaz, eu não acho que ele seja habilitado, eu não acho que ele seja qualificado, então eu nem procuro esse irmão e nem dou honra para ele. Mas nós precisamos honrar a autoridade de Deus que está sobre ele. É a unção que está nele é que nós submetemos.
E submeter aqueles que muitas vezes o nosso coração rejeita, é um teste para nós, irmãos. Porque submeter aqueles que você considera qualificado, que você considera capaz, aquele que você considera superior, submeter a esses é fácil. Mas submeter aquele que também tem dificuldades, que é comedor de arroz e feijão igual você, é um desafio para nós. Eu vejo, servindo ao Senhor na colportagem, eu encontro com muitos irmãos e eles falam assim: eu me submeto a Deus. Eu não estou debaixo de jugo de homem, não. Eu não fico debaixo do que o homem fala, não. Não é isso? Mas se nós nos submetermos a Deus, é justamente ao contrário, irmãos. Nós vamos nos submeter àqueles que o Senhor colocou na nossa frente, não porque é Ele, mas porque existe uma autoridade sobre Ele. Então, de fato, eu estarei submetendo a Deus. Precisamos crer na soberania de Deus e nas autoridades que Ele levantou no nosso meio. Isso é proteção para nós. Toda vez que eu me voltei aos irmãos que estão à minha frente e busquei ajuda, eu de fato fui ajudado. Mas toda vez que eu tomo decisões e ações independentes, eu trago dano para mim, dano para minha esposa, dano para minha casa. Eu saio debaixo de uma cobertura. Lembra de Ló, que deixou o seu tio Abraão e foi se aventurar nas campinas? Ele saiu debaixo de uma autoridade representativa e o seu fim foi perder a sua esposa e também as suas filhas. Precisamos crer naquilo que Deus faz. Crer na soberania e tratar com o coração e falar: Senhor, ajuda-me. Senhor, ensina-me a honrar os meus irmãos. Talvez, Senhor, no meu parecer, não é a melhor pessoa, mas se o Senhor assim o fez, eu digo sim e amém. De um outro lado, também aqueles que servem a igreja, aqueles que foram chamados por Deus para estar um pouco à frente, também precisam em unanimidade, em unidade, em oração, buscar a melhor forma de ajudar os santos. Estamos todos sendo aperfeiçoados para o reino. Deus está nos justificando, nos tornando santos dia após dia, irmãos. Por isso, vamos voltar primeiro aos Coríntios, capítulo 6. Por isso que logo depois desse conflito entre os irmãos, depois de advertir o presbitério, depois de advertir o irmão que não quis sofrer o dano e envergonha o nome do Senhor, aí Paulo fala no versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Vamos lá, irmãos? Mas fostes em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Paulo está mostrando um grupo de irmãos um grupo de pessoas que ficarão fora do reino: injustos, caluniadores, roubadores, bêbados, efeminados, sodomitas e tudo. E ele vai mostrando uma classe, um grupo de pessoas que não vão herdar o reino. Aí de repente ele fala: tais fostes alguns de vós. É sério isso? Alguns de vocês que estão aqui em Corinto, Paulo falando, era desse jeito. Isso mesmo, irmão Antônio. Era ladrão, beberrão, adúltero, efeminado, meu pai, injusto. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Ó Senhor Jesus! Não são mais. Vocês foram lavados, primeiramente pelo sangue que nos justificou. Mas esse lavar aqui, ele vai
um pouco mais além, é o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. É o lavar que te faz um novo homem. Paulo está falando para os coríntios: vocês eram assim, vocês tinham uma maneira de viver, mas agora vocês estão num lugar santo. Amém, tia Elias? Estava conversando com o tio Elias aqui antes da reunião, e ele falou que quando Moisés chegou diante da sarça, ele precisou tirar algo. Ele precisou deixar algo para trás, para entrar ali na presença do Senhor. Ele não podia trazer aquela contaminação do Egito. Ele precisou tirar as sandálias. Irmãos, quem éramos nós? Talvez você se identifique com alguma das características apontadas aqui, ou talvez você viveu outras características, mas não importa qual foi o seu passado, vós vos lavastes. Mas agora, para viver a vida da igreja, nós precisamos tirar algo. Precisamos deixar a velha maneira de pensar para trás. Talvez eu era alguém muito esperto no mundo, mas agora essa esperteza minha precisa se tornar bobice na igreja. O Reinaldo nos chamava de bobinhos. Assim, vocês são tudo bobinhos. E é isso mesmo, na igreja, no relacionamento com os irmãos, eu preciso ser bobinho. Preciso deixar a esperteza para trás. Preciso deixar a velha maneira de ver. A velha maneira de ver os irmãos. A velha maneira de lidar com os irmãos, de lidar com as situações. Vós vos lavastes. E nós não podemos deixar que o nosso passado influencie o nosso viver hoje. Irmãos, o nosso passado é só uma referência. Não passa de uma informação que te aponta para a obra redentora de Cristo. Aquilo que você era não diz respeito à nova vida, só te lembra de quem você era para poder se humilhar diante da cruz. O meu passado só tem essa serventia, para que eu não me ensorbebeça. Isso. Para que eu não me exalte, para que eu não me orgulhe, para que na hora de eu lidar com os irmãos, eu não seja aquele carrasco impiedoso. Aí o Senhor me lembra de onde você veio. Opa! Aí eu falo assim: sim, Senhor, a obra é sua. Porque às vezes o tempo vai passando e você vai vivendo a vida da igreja e se acha bom demais, não é isso? Não é isso? Eu vou crescendo, sendo bom, poxa vida. Aí quando vem uma situação, um irmão peca, acontece uma situação entre mim e eu corto a cabeça. Eu, ausente, mas presente em espírito, sentencio com todos vós que tal fulano seja entregue a Satanás, e nem lembra do espírito no dia do Senhor. Mas aí o Senhor fala assim: lembra de onde eu te tirei, tais fostes alguns de vós. Uma coisa que eu admiro na vida da igreja é que nós não ficamos aqui exaltando o nosso passado. Fica falando, né? A mensagem, irmãos, em 79 eu nasci, em 80 eu cometi o meu primeiro furto, e aí vai contando. Não, irmãos, meu passado, aleluia, passou. Ele foi depositado na cruz. Agora eu preciso entender que eu fui lavado pelo Espírito Santo. Ele me regenerou, me tornou um novo homem, me transformou. Então eu não fico lembrando de coisas passadas. E as irmãs e os irmãos precisam aprender essa lição. Não fica lembrando o seu marido e a sua esposa das coisas passadas. Muitas irmãs estão vivendo o relacionamento conjugal como se o marido fosse aquele de 20 anos atrás. Aí eu sei quem que você é, menino, ó. Não é isso? Eu te conheço, ó. Ele falou assim: Senhor, mas eu fui lavado. Não, você. Não é assim, eu falei: não, eu fui lavado. Você precisa abrir esse versículo para sua esposa e orar e ler com ela. Vamos orar e ler. Tais foste alguns de vós. É isso, mas somos lavados. Agora é daqui para frente, irmãos. E não pode deixar Satanás brincar com a nossa consciência, brincar com o nosso coração. Estava compartilhando com as irmãs na terça. Nós lidamos alguns dias com um jovem que olhava para a igreja e falava assim: esse lugar é maravilhoso, esse lugar é puro, esse lugar
Que riqueza! E de fato a igreja é assim, amém? Mas aí ele falava, mas eu não sou digno desse lugar. Eu não posso viver aqui, eu não pertenço aqui, eu não me encaixo aqui. Que mentira, irmãos. Que mentira. Você foi lavado. Você foi santificado. Você foi justificado. Agora esse lugar é seu. E nós precisamos viver agora, aprendendo um novo caminho. Por isso que, só para a gente concluir, ao falar sobre 1 Coríntios capítulo 5, sobre lançar fora o velho fermento, Paulo se lembrou da referência da Páscoa no Egito. Irmão Hugo mostrou para nós no domingo passado que o sangue foi aplicado nos umbrais, nas ombreiras da porta, e se eles comeram o cordeiro e saíram do Egito, mas durante 7 dias não podia comer pão com fermento, pão levedado, e precisava verificar em toda a casa para ver se não havia fermento. O cordeiro foi comido em um dia, mas o fermento, para não comer, tem que ser 7 dias. No que diz respeito às coisas vindouras, o número da perfeição é 12. Mas no que diz respeito ao tempo em que nós estamos vivendo, o que completa todas as coisas é 7. 7 é o número da completação. Completa um tempo. Só abrindo um parênteses aqui, amanhã nós vamos ter as lições fundamentos da fé cristã, e nós vamos falar um pouco sobre a eternidade e sobre o tempo. Se você não está participando, você está perdendo. Começa às 8h30 e vai até 9h20. Fechei o parênteses. Então, o cordeiro era comido em um dia. Mas ao observar e não comer o fermento, é 7 dias. Isso indica que eu fui justificado. O sangue do cordeiro foi derramado. Cristo cumpriu a sua obra redentora uma vez por todas. Amém. Cristo não precisa ser crucificado novamente. Ele morreu, o seu sangue foi derramado, e esse sangue que foi derramado possui eficácia eterna. Ou seja, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Minha consciência, o meu ser foi totalmente purificado, as coisas velhas ficaram para trás. Isso é comer o cordeiro. Mas no que diz respeito à santificação, a lançar fora o fermento, isso é a semana toda, irmãos. Vamos trazer para esse tipo, para essa experiência, usando essa figura para a nossa experiência. Você parte o pão no primeiro dia da semana. Você come o pão e bebe o cálice. Aquilo ali representa o corpo do Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi partido por nós, que derramou o seu sangue. Mas durante a semana toda, nós precisamos estar atento se na nossa casa, no nosso coração, não tem fermento. Entende? A santificação é diária. Eu fui lavado, eu fui justificado, mas agora eu preciso ser santificado subjetivamente, ou seja, eu tenho que buscar essa realidade na minha experiência diária. Eu não posso permitir que as coisas desse mundo, que as coisas do passado, que as coisas deste século entrem no meu lar, entrem no meu coração. Eu preciso ver se tem algum fermento na minha casa. Eu preciso ver se tem algo que não condiz com o que é puro, que não condiz com o que é santo. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, o que eu estou buscando, eu preciso santificar. Por isso Paulo logo depois fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Porque Paulo está atento. Ele está levando os irmãos em Corinto, está ajudando a igreja em Belo Horizonte a não se entregar. Muitas coisas que são lícitas não convêm e não edificam. Mas para poder ter esse discernimento, para podermos ter esse entendimento, nós precisamos, irmãos, escolher viver no Espírito. A santificação ocorre por meio de um viver no Espírito. É escolhendo exercitar o seu espírito pela manhã.
é escolhendo o nome do Senhor, é invocando o nome dEle, é se santificando, se guardando. Jesus é o Senhor. Os irmãos podem completar a mensagem em pequenos grupos. Amém? Somos um, irmãos? Amém.